agora com a melhor parte. Vou começar vendo como que funciona o SAEC, tá? Que é o Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Então, esse aqui é o nosso mapa do caminho, tá? Vou explicar o que vai acontecer aqui na nossa prova de conceito. O processo começa quando um solicitante está com um título no ato digital eletrônico na mão, né? Um instrumento particular. Junto com esse instrumento particular, ele tem as provas complementares, que é a prova de pagamento de recolhimento do imposto e a prova de representação. Tá? Para ele entrar no SAEC, ele precisa criar um cadastro, né? Entrar ali e criar uma conta, um usuário, uma senha. E aí ele tem uma tela de nova solicitação em que ele vai fazer o upload desses documentos. O sistema ele vai fazer um cálculo de custas dessa prenotação. O usuário vai poder efetuar o pagamento através do PagSeguro, boleto, cartão, como queira, né? Aí o SAEC tem um processo de resolver a competência, ou seja, decidir a qual serventia essa solicitação tem que ser enviada. Lembrando que o SAEC não armazena nenhum tipo de dado, ele é simplesmente um hub de transferência. E isso vai mandar esses arquivos para o SC, que é o sistema do cartório. O sistema do cartório vai gerar o Código Nacional do Protocolo, vai gerar esse protocolo de prenotação, vai armazenar todos esses documentos no SIGAD, de acordo com as boas práticas de gestão arquivística, vai gerar o recibo protocolo, entregar o recibo, volta para o SAEC, que volta para o solicitante. Tá? Esse é o nosso mapa do caminho. Então, lembrando que, para efeito de experiência do usuário, simplesmente a pessoa vai ter essas interações de criar uma conta, de abrir uma nova solicitação, fazer o upload, efetuar o pagamento e receber o recibo protocolo. Todo o resto acontece de maneira automática. Então, lembrando aqui o que é o conceito do SAEC. O SAEC é a Central Nacional de Serviços de Registro de Imóveis, ou seja, é o ponto único de contato com todos os solicitantes. Aqui, no nosso caso, o solicitante é um cidadão, né, comum, mas poderia ser o Poder Judiciário, poderia ser o Poder Executivo. Ele atua como esse hub de distribuição de solicitações, então ele tem dentro dele previsto um resolvedor de competências, né, que vai definir aquele título, aquele imóvel, a qual cartório. Inclusive, a gente não exercitou isso na prova de conceito, mas pela especificação do SREI, se eu tiver um único título, em que eu tenha vários imóveis ali relacionados naquele título, o SAEC é responsável por distribuir esse título ao mesmo tempo para todos os cartórios onde aquele registro tem que ser feito. Tá? Então, não existe nenhum tipo de armazenamento de dados nessa central, nem de livro eletrônico de registro. Na especificação original do SREI, era previsto que a central de indisponibilidade fosse implementada dentro do SAEC, assim como já existe hoje uma Central Nacional de Indisponibilidade. Dentro da prova de conceito, a gente também não exercitou esse escopo, tá? Mas, fora isso, nenhum outro livro de registro é armazenado no SAEC. O acesso do solicitante, então, a gente optou por fazer o que a gente chama de autenticação fraca do solicitante. O que seria uma autenticação fraca? Simplesmente um e-mail e senha. Por quê? Porque esse solicitante da internet nada mais é do que a representação de um portador que vai hoje presencialmente na serventia levar o documento. Esse portador não necessariamente é a pessoa que está ali citada no título ou que está vendendo o imóvel, ele é simplesmente um portador. Ele vai ali fazer esse upload, vai intermediar o pagamento, vai receber o recibo protocolo, mas não precisa de uma autenticação forte nesse momento. Já no SC, quando a gente fala de acesso do escrevente ao sistema do cartório, a gente fez questão de implementar um acesso em que exige o certificado digital, e não só o certificado digital, mas dentro do sistema, todas as atribuições que aquela pessoa específica, ou seja, que tipo de atos ela vai poder praticar dentro do sistema. Então, no SAEC, uma autenticação fraca, no SC, uma autenticação forte. Tá? O Rafael vai... Então, aqui nós vamos trabalhar com duas telas aqui, essa carinha do SAEC, né? Bom, vamos lá, boa tarde a todos. Né? Tá ligado. Tá ligado, né? Boa tarde a todos. Bom, essa é a interface, na verdade, de autenticação do SAEC. Tá? A gente tem uma interface também de cadastro bem simples, tá? Que a gente, basicamente, e-mail, senha, né? Um termo de confirmação de termos, né? De autenticação de termos aqui. Depois disso, tem uma interface de validação. E aqui eu vou fazer um ambiente de teste com um login já existente. Tá?
E a gente vai entrar dentro da aplicação. Então, aqui nós temos, né, os 3 títulos, né, os 3 documentos, na realidade. Né? Então, o título, certo? A procuração, como exemplo, né, e o ITBI vai ser anexado. Basicamente, o processo é anexar os documentos. Aqui, ó, a gente já tem até algumas partes, a gente já deixou pré-gravada aqui para mostrar, né, de uma pessoa já logando no sistema. Ela já vai fazer o upload dos títulos. Aqui ela vai... Depois eu vou explicar direitinho o formato desse título, como que a gente usou. Aqui nós temos já, na verdade, outros, né, outras solicitações enviadas, na verdade, que a gente fez outros testes aqui. Então, basicamente, ele mantém o título em aberto, e aqui a gente vai fazer o pagamento, uma simulação. Tá? Essa simulação ela é feita dentro de um ambiente chamado Sandbox, né, que é um ambiente de homologação do PagSeguro, né, que é o meio de pagamento utilizado. Essa parte de efetuar o pagamento, ela é um pouco chatinha, porque é como você fazer qualquer pagamento na internet. Você vai entrar lá no PagSeguro, você vai ter que colocar os seus dados. A gente até gravou em vídeo aqui também, porque aí você vai ter que preencher seu CPF, vai ter que pôr ali o cartão de crédito, escolher a sua forma de pagamento. Mas esse valor aqui, que é o valor das custas e emolumentos, ele já foi calculado. Tá? Então, simplesmente o SAEC pega esse valor, pega os dados do solicitante, já manda para o PagSeguro, e o PagSeguro só vai intermediar a parte do pagamento. Então, aqui ele está preenchendo ali a forma de pagamento, que ele vai fazer o pagamento dessa prenotação. O que vai acontecer no final do processo é que, no momento que a pessoa cria aquela solicitação, ela fica num status ali pendente, e aí, no momento que o PagSeguro autoriza aquele pagamento, né, a gente faz aqui um mock, claro, ninguém está pagando nada de verdade, aí aparece a prenotação, vamos dizer assim, ela dispara para realmente pegar o título, mandar para o SC, criar o protocolo de prenotação e voltar ao recibo protocolo. Avança um pouquinho, que eu acho que tá. Isso, nesse momento aqui ele mandou a informação para o PagSeguro, o pagamento está em análise ainda, e agora eu vou simular lá no PagSeguro que a transação vai ser paga. Tá? Troco o usuário aqui. Essa é uma transação. Tá, entrando no SC, que seria já o sistema do cartório, eu ainda não tenho, eu tenho, na verdade, eu tenho pré-anotações realizadas aqui já registradas, mas eu não tenho nenhuma em aberto ainda. E aqui eu vou fazer o pagamento. Tá? Depois de alguns segundos, tá? O PagSeguro manda essa informação para o SAEC, tá? Que devolve agora, né, para o SC as informações e começa todo o processo de pré-anotação de forma automatizada. Isso. Antes da gente entrar aí no processo de pré-anotação, eu queria abrir já alguns resultados que a gente chegou aqui na prova de conceito. Tá? O primeiro desafio que a gente se deparou foi justamente o formato do título, o formato desse título no ato digital. É óbvio que não faria sentido eu fazer uma prova de conceito do registro eletrônico falando em título em papel ou em título digitalizado. Aquela história de vamos pensar lá na frente, né? Então, a gente partiu de algumas premissas. Em primeiro lugar, o título que chega hoje em papel no cartório, na realidade, ele nasceu digital. Lá na fonte primária, ninguém escreveu ele à mão ou datilografou, né? Alguém estava sentado num computador, preencheu o formulário, seja no banco, na instituição financeira, em qualquer que seja a fonte primária, esse título ele nasceu digital. Então, pela estrutura do registro hoje, ele acaba sendo impresso, assinado em papel e tramita em papel dentro da serventia. A outra premissa que a gente chegou é que a identidade digital ela é cada vez mais um requisito para que eu possa exercitar serviços eletrônicos, seja no governo, seja na iniciativa privada. Ou seja, nós partimos do princípio de que, sim, as partes que estão assinando aquele contrato de compra e venda, na nossa prova de conceito, elas estão usando um certificado digital. E que o custo desse certificado digital ele pode ser hoje, ou daqui a alguns anos, ele pode ser embutido dentro do custo de toda a operação.
Tá? E a terceira premissa que a gente aceitou aqui é que o formato do título ele é de responsabilidade do emissor. Então, o registro de imóveis, ele recebe, eu me lembro lá no projeto do LSTEC, que a gente costumava dizer assim, que o registro de imóveis tem que aceitar até um papel de pão. Se eu chegar na serventia com qualquer coisa e falar assim, esse aqui é meu título, o registro de imóveis, a princípio, ele não pode se negar a receber. Ele pode depois tratar aquilo e devolver na forma da lei, mas ele tem que receber. Então, o formato do título não cabe a nós, registradores, definir. O que nós podemos e devemos definir são modelos de interoperabilidade a partir de convênios em que a gente pode dizer, ó, nós precisamos, dentro do nosso título na ata digital eletrônico, das seguintes informações estruturadas. E aí você ter uma forma, combinar o jogo, vamos dizer assim, com o nosso emissor, de como que a gente pode receber essas informações. No nosso caso, o nosso título ficou da seguinte forma. Cadê ele aqui? Então, a gente simulou aqui um título da Caixa, com logo e tudo. Fizemos aqui um contrato. Essas pessoas, obviamente, elas existem, mas elas não compraram esse imóvel. O imóvel, ele existe, ele é real. A gente pegou um imóvel que tem matrícula e tal. Então, a cara desse contrato, ele é muito parecido com o contrato que a gente tem hoje. Tá? Qual que é a diferença? Em primeiro lugar, o formato desse PDF é um formato que é o PDF A3. O PDF-A é um formato do PDF que permite a conservação e a longevidade do documento digital. Pois a Nathalie vai falar 1 hora só sobre isso, vocês vão adorar. Essa especificação do PDF A3 é a que permite a gente ter, dentro do PDF, um XML. Tá? E esse XML que a gente tem aqui, ele é um XML que a gente chama de ontologia fraca, que eu também vou explicar isso daí mais para frente, mas é um XML que está organizado de uma maneira muito simples. Ele tem aqui os dados do comprador, do vendedor, do imóvel, ele tem os dados mínimos que eu vou precisar para registrar o ato da matrícula e para qualificar esse título. É o mínimo necessário. Tá? Esses dados que estão aqui foram aqueles que foram usados para fazer o cálculo das custas. Tá? Eles estão aqui dentro desse XML. E o mais interessante é que esse XML está embutido nesse PDF, de uma maneira que garante a longevidade desse documento. E aqui no final, a gente tem a assinatura eletrônica do vendedor. A gente não colocou a do comprador, porque para nós, assim, quando a gente prova um conceito, já tem os dois também? Não, tudo bem. Mas a gente assinou com o comprador, o vendedor, então temos aqui a assinatura com certificado digital, padrão ICP Brasil, ou seja, esse documento ele atende os requisitos tecnológicos do registro eletrônico e atende também os requisitos jurídicos de validade legal desse documento. E também evita uma série de problemas que a gente já observou com XMLs que existem hoje. Toda vez que você dissocia o XML do contrato, você pode ter problema de não conciliação de dados, você pode ter problema de validade legal desses documentos. Né? Aqui, a pessoa que ela está assinando tanto o XML como o PDF. É uma coisa só, é um documento único, na verdade. E o mais interessante é que as cláusulas do contrato elas estão aqui. E o emissor, a instituição financeira, ela pode trabalhar essas cláusulas como já são trabalhadas hoje. De tal forma que o ser humano pode ler o documento, né, entender o documento e assiná-lo. E a máquina também pode, entre aspas, ler esse documento, que ela vai fazer essa leitura através do XML e fazer o processamento de dados que precisa ser feito para o registro eletrônico. Então, é esse conceito que a gente fala do documento Human and Machine Readable. Tá? Isso aqui não foi inventado, isso daqui é usado, o Rafael mesmo deu exemplos para nós, tem exemplos de governo, não só no Brasil, como fora do Brasil, desse formato. E o mais interessante, recentemente eu tive o prazer de visitar o registro espanhol, o Colégio de Registradores da Espanha. Eu queria até mostrar aqui, ver se eu consigo abrir o site. E quando cheguei lá e quis saber como funcionava o registro eletrônico espanhol, eles me mostraram exatamente o PDF com o XML anexado. Então, eu não tinha combinado isso, hein? Só para mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um modelo da Espanha, que é uma espécie de registro formulário. Eles foram um pouquinho além da gente.
eles construíram um PDF que é também um formulário inteligente. E nesse PDF, que foi feito para uma natureza específica de operação, ele, à medida que a pessoa vai preenchendo esse formulário já vai gerando o XML já fica embutido no PDF e é assinado também de uma maneira única e integrada. Tá? Então, eles foram até um passo além da gente que fizeram esse registro formulário, mas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, Nath. O anexo do PDF, depois que você preenche, que vem o XML, ele me mandou aqui também. Até pedi para ele me mandar alguns exemplos, muito parecido com o nosso. O formato muito parecido com o nosso. Então, mais uma vez, todos os títulos têm que ser assim. Esse formato, ele é um opa! Ainda bem que a gente tem dois computadores aqui. Falhar um, a gente vai para o outro. Mas esse formato de título, ele é interessante por ele ser genérico. Porque eu poderia fazer, por exemplo, um instrumento particular de compra e venda entre eu e a Nathalie aqui. A gente abre no Word, faz um instrumento particular, eu vendo para ela, a gente assina eletronicamente, segue esse padrão do XML e manda para o registro. Então, ele poderia servir para qualquer tipo de título. Né? Ele tem essa vantagem de ser genérico. Tá? É a melhor solução? Talvez não. A gente está aqui para fazer esse design review. Até se vocês tiverem comentários, depois a gente vai abrir para perguntas, mas é um modelo que funciona, a gente está demonstrando que ele funciona e que pode ser aperfeiçoado e deve ser melhorado a partir desse ponto de partida aqui. Quer falar um pouquinho, Nath, sobre esse formato do título? Não, só para reforçar que no início, esse foi um dos problemas, assim, dos primeiros desafios, né? Que a gente enfrentou, porque é muito difícil você, como formalizar um modelo de título eletrônico se os cartórios não são a entidade de procedência, né, que formaliza, que elabora esse conteúdo. Então, a gente até inicialmente pegamos todas as cláusulas, separamos as cláusulas obrigatórias, daquelas que são realmente contratuais, e aí ficamos quebrando a cabeça e vimos que não era o caso do registro de imóveis entrar nessa seara, nesse aspecto contratual, mas que algumas informações elas eram chaves para que a gente pudesse produzir todo o processo de registro, para que a gente pudesse incluir informações, principalmente em relação aos atos de compra e venda, aos atos de alienação fiduciária. Existem uma série de requisitos que são checados durante o exame e a qualificação e que vão para o ato. E aí a gente, em algum momento, conversamos com como que é o nome dele do arquivo do Senado Federal, nosso... Aqui, o criador do LexML, o criador né? do LexXML, acho que a Natasha vai... E foi uma das pessoas que abriram aí as diretrizes, porque o Senado Federal utiliza esse padrão, é uma das entidades aqui, um dos órgãos que utiliza esse padrão do PDF-A3, e aí fomos trabalhar na pesquisa e falamos, vamos testar esse modelo na POC. E, inclusive, a gente, quando redigiu eu peguei esse instrumento, peguei uma via em papel e conduzi para esse formato eletrônico. E uma das coisas que a gente indicou lá é realmente que os dados são fictícios e tudo mais. Mas o que foi mais interessante foi que, a partir do momento em que a gente produziu esse documento, abriu-se o caminho para o restante do processo, porque essas informações, há algumas informações que estão no ato, mas também há algumas informações que o próprio Dr. Daniel fala, fazendo a referência, estão na própria titulação daquele título. Então, eu acho que foi um formato assim, foi bem conduzido. Assim, a gente conseguiu grandes êxitos a partir desse momento. Né? Foi uma pedra que a gente tirou. E no funcionamento do SREI, na forma da especificação, está previsto a recepção, ao mesmo tempo, de títulos eletrônicos no SAEC e continuar a receber títulos presenciais no balcão, né? Na recepção da serventia. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, receber um título em papel, fazer essa titulação, ou seja, extrair daquele título os dados mínimos necessários para fazer o registro eletrônico e, daí em diante, seguir o processo como se fosse um registro eletrônico. Sim. Eu vou passar rapidamente aqui. Em relação ao cálculo de custas, eu queria só deixar uma observação.
A gente adotou o cálculo de custas aqui do Estado de São Paulo, conforme a tabela de emolumentos atual, mas a gente percebeu que, estudando o processo de registro, todo o processo de depósito prévio e depois devolução de valores, ou depois cobrança, o processo de cobrança, né, do serviço de registro, ele introduz várias complexidades ali no processo, né? E a gente percebeu que, para simplificar, se a gente fizer uma cobrança antecipada, né, até fiz uma analogia aqui com a Nathalie, que antigamente, se você pegava uma conta de telefone, como é que era precificado aquilo? A telefônica tinha que ir lá ver cada pulso, quantos pulsos tinha cada ligação. Enfim, era um trabalho enorme para você fazer aquela precificação, para você depois apresentar aquela conta. Enquanto que hoje a gente tem um outro modelo de precificação, que é simplesmente um valor ali que a gente paga mensalmente, simplifica enormemente o processo do lado deles, e é uma questão de rever, talvez, esse modelo para simplificar o processo de registro, porque realmente simplifica muito o fato de você fazer a cobrança antecipadamente e depois só entregar o serviço. Tá? É algo para ser discutido, com certeza, depois. A questão da resolução da competência, no S-REI, também era previsto a resolução de competência a partir do CEP, a partir do endereço do imóvel, a partir até das coordenadas mesmo, de latitude e longitude de localização do imóvel. Então, o S-REI previa ali uma resolução de competência em que a circunscrição de cada serventia em todo o Brasil ia estar definida dentro do SAEC para que o SAEC pudesse distribuir esse título para cada serventia. Aqui, na prova de conceito, a gente, obviamente, fez um modelo mais simples, em que a gente, pela CNS, encaminha o título para o SC da serventia competente. Então, a gente tem aqui nossa prova de conceito, só pode registrar ou o título do 5º cartório ou o título da Naila, tá, Naila? O resto a gente devolve, porque não tem... No âmbito da POC, assim, uma das informações que o XML, nesses requisitos que o XML deveria conter, era a CNS do cartório. A gente sabe que isso não é uma informação que está presente hoje no título, né? O cartório é identificado de uma forma não padronizada. Mas foi uma das informações que a gente indicou e que há uma oportunidade de algum convênio que for celebrado, ser essa e algumas outras informações-chave para que ela possa ver essa produção, aí, essa remessa ao cartório correto.